E agora, pessoal, como nesse diagrama anterior eu trouxe um dispositivo, na verdade, dois dispositivos novos aí nos circuitos, que foi ele, o termostato e os pressostatos. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um dele, em que você vai tendo aqui, iniciando pelo termostato em um. O termostato é responsável por ligar e desligar o equipamento com base na temperatura do ambiente. Como funciona? Termostato, ele possui um sensor que percebe a temperatura do ambiente. Quando a temperatura sobe acima do valor ajustado, ou seja, o set point que vai ser ajustado aonde, pessoal? Aqui, ó, por meio da circulação. Nesse exemplo aqui, esse termostato está sendo ajustado em mais ou menos 22,5 graus. Então, o que que ele está, nesse caso, a gente tomando isso como exemplo, para falar desse circuito anterior, ele está ajustado aqui para 22,5. Quando esse cara aqui, ele interpretar, o sensor aqui interpretar, sentir, medir uma temperatura superior a 22,5, o que que ele vai fazer? Ele vai acionar o meu compressor, visto do ponto de vista que o ventilador, ó, ele já vai ser acionado imediatamente quando eu ligar o termostato. Ele não depende de temperatura para ser acionado. Quem depende da temperatura para ser acionado é apenas o compressor. Ou seja, só o compressor depende da temperatura do set point para ajustar, para partir, desculpa, para ser acionado. Enquanto o contator é justamente uma consequência do compressor. O contator está o condensador, o contator do condensador está interligado junto com o compressor. Então, o compressor nunca vai funcionar também sem condensador. Ele está lá na unidade condensadora e sempre quando o compressor for acionado, a gente entende aqui que o condensador também vai ser acionado. E aí, continuando aqui falando, e quando ele atinge a temperatura do valor ajustado, aí ele vai comutar para tirar aí, então o compressor, porque a temperatura do ambiente ela já foi ajustada e já chegou ali na temperatura em que o usuário deseja ou ajustou. Exemplo do circuito, ó, quando a temperatura sobe, o termostato fecha o contato, circuito de comando é energizado, o compressor liga. Quando a temperatura atinge o valor ajustado, termostato abre, circuito de comando desenergiza, compressor desliga. E o termostato aqui, ó, controle de temperatura, liga e desliga em função da temperatura ambiente. E o pressostato, pessoal, qual que é a função dele? O termostato a gente já viu que é um cara que age como o cérebro aí do sistema em função do quê? Do ajuste de temperatura que o usuário fez. E o pressostato? O pressostato é um dispositivo, pessoal, de proteção, né, para proteger o meu compressor contra alta ou baixa pressão. A gente sabe que baixa pressão ela causa malefícios para o meu compressor, assim como a alta pressão também. E aí, como que cada um funciona? Ele vai proteger, iniciando aqui o de alta pressão, ele vai proteger o circuito o meu compressor de tal forma que o circuito de comando seja interrompido e o compressor seja desligado, evitando danos ao sistema, né? Então esse cara aqui, quando ele detectar aqui por meio aqui dessa conexão de cobre, ele vai ser interligado ao meu circuito de refrigeração no lado de alta pressão, e aí ele vai estar conseguindo sentir a pressão do sistema do lado de alta pressão. E aí, se porventura essa pressão ela chegar num limite, ela superar, ela ultrapassar um limite pré-estabelecido ou um limite de fábrica do componente, ele vai fazer o que? Ele vai interromper o circuito de comando. Ele vai agir aqui, ó. Ele vai, sendo ele aqui, ó, ele vai abrir.
esse contato e vai desligar o compressor. E da mesma forma o de baixa, só que de uma forma agora no lado de baixa, né, conectado ao lado de baixa aqui, ele vai sentir a pressão de baixa e se essa pressão ela baixar demais, abaixo de um limite, seja pré-estabelecido, um limite de fábrica, esse cara ele também vai interromper o circuito, fazendo justamente o quê? A abertura aqui do contato e o desligamento do meu compressor. E aí, se eu desliguei aqui o meu compressor, ó, nota que só o K3 seria interrompido. Aí seria o caso que você chegaria lá, ó, e o motor do condensador ainda estaria funcionando. Ó, vamos ver aqui se o motor do meu condensador ainda estaria funcionando, porque ele desarmou apenas ó, o compressor, só o compressor está após os pressostatos. O motor do condensador, não. Então, isso já é como, por exemplo, se você chega no dispositivo e ele está lá somente o motor do evaporador funcionando e o motor do condensador funcionando e o compressor não, de cara você já vai identificar uma anormalidade, porque o condensador sempre vai funcionar junto com o compressor. Se o condensador está funcionando e o compressor não, o comando elétrico, ou seja, o termostato, que é o cérebro, ele está dando um sinal para o acionamento da refrigeração. Só que por algum motivo o compressor não está funcionando. Aí, quando você vai e checa o comando elétrico, você justamente busca entender onde está havendo a interrupção da corrente elétrica para que ela não flua até aqui o contator que alimenta o meu compressor. E aí você vem verificando justamente, deixa eu tentar entender se não são os pressostatos. E aí você tem aí dispositivos, principalmente falando de pressostato de alta, que esse reset ele é manual. Então esse cara ele ficaria aberto até que vá porque quando ele abrir, ele tira o meu compressor, tirou meu compressor, agora eu já não tenho movimentação de fluido, refrigerante. Eu não tenho a circulação, então não vai ter troca de calor no evaporador. Apesar do ventilador aqui estar ligado, ele só vai circular o ar ambiente. E aqui no condensador, apesar do condensador também estar com o motor ventilador ligado, ele também vai estar funcionando, só que aqui também não vai ter troca de calor. Então, se eu não tenho troca de calor, eu não vou ter alteração de temperatura, ou seja, eu não vou remover calor no evaporador e levar esse calor para o condensador, porque o componente que faz isso, que é o fluido refrigerante, ele não está encontrando meios para circular entre evaporador e condensador, porque o compressor, que é o dispositivo que bombeia, que movimenta esse fluido refrigerante, ele não está funcionando. Então, nota que entendendo o que cada componente representa no circuito, você consegue identificar uma falha e corrigi-la muito mais rápido, porque você tem é, conhecimento como um determinado circuito funciona. Esses pressostatos eles podem ser tanto como eu comentei, com ajuste, em que o operador faz o ajuste no campo e, consequentemente, o reset manualmente, como ele já pode ser um dispositivo que ele não permite um ajuste do usuário, ele já vem pré-ajustado de fábrica para ser aplicado numa num determinado circuito de refrigeração com base numa determinada pressão limite. Então ele chegou naquela pressão limite já determinada de fábrica, ele vai cortar o circuito aí, abrir o contato elétrico, interrompendo então o funcionamento do compressor, tá bom?